Essa análise é baseada num caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do Projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno SP-ANA ADM 24. O tema é um pouco denso: sessões legislativas, ordem dos trabalhos, votação e tramitação no regimento interno. E a nossa missão aqui é um pouco diferente. Não é só ler a regra, né? A gente vai tentar, assim, decodificar o sistema pensando com a cabeça da banca, a FGV. A ideia é montar uma estratégia para não cair nas armadilhas. Exatamente, porque, olha, decorar artigo por artigo é uma coisa. Agora, entender a lógica por trás de cada etapa... Isso muda o jogo. Muda completamente. Por que precisa de um quórum específico? Qual a função de cada fase da sessão? É entender esse porquê que transforma a decoreba em conhecimento de verdade e garante os pontos na prova. Faz todo sentido. Senão, vira só um monte de número e prazo solto, né? Fica impossível de guardar. Então, por onde a gente começa? Qual é o ponto de partida de todo esse processo? A gente começa pelo coração de tudo, onde a mágica acontece: a sessão do plenário. A regra de ouro, como o estudo bem aponta, é que as sessões são públicas. Mas o primeiro detalhe técnico, e já uma possível pegadinha, é sobre o que precisa para a sessão sequer começar. Certo, o famoso quórum. Para abrir as portas e dar início aos trabalhos, qual é o número mágico? E aqui a FGV já pode armar uma cilada, viu? Para só iniciar a sessão, o quórum de abertura é bem baixo. É surpreendente, na verdade. Apenas 1/6 dos membros. 1/6? Isso. Na Assembleia de Rondônia, que tem 24 deputados, a gente está falando de só 4 parlamentares. Peraí, só 4 deputados? Isso parece muito pouco. Com 4 pessoas já se pode começar a sessão, ligar os microfones, fazer a chamada? Exato. Mas imagino que eles não possam aprovar uma lei sozinhos, ou... Qual é a pegadinha aí? É exatamente essa confusão que a banca adora explorar. Esses 4 deputados abrem a sessão, leem os documentos, podem até começar os discursos, mas na hora de decidir algo, de votar uma matéria... Aí a régua sobe. E sobe drasticamente. Para a fase de deliberação, que é a ordem do dia, o quórum é de maioria absoluta. Maioria absoluta, que significa metade mais um do total de membros. No caso, 13 deputados. Agora a diferença ficou gritante. Uma coisa é ter gente para começar a conversa, outra ter legitimidade para tomar uma decisão. Precisamente. E a banca pode criar um cenário assim: uma lei foi aprovada com 12 deputados presentes. O candidato mais desatento pode pensar, bom, a sessão estava aberta, então tudo bem. Estaria errado. Completamente. Essa votação seria nula. Ela nem poderia ter começado sem os 13 deputados em plenário. Separar quórum de abertura de quórum de deliberação é o primeiro passo para não perder uma questão que parece fácil. Anotado. Então, com a casa cheia o suficiente para decidir, como uma sessão se desenrola? A análise descreve o processo quase como uma peça de teatro em 4 atos. Gostei dessa analogia. É uma analogia perfeita, porque cada ato tem um propósito, um tom, sabe? E regras muito, muito específicas. O primeiro ato é o pequeno expediente. Ok. Pensa nele como a abertura formal da peça. Leitura da ata da sessão anterior, de ofícios, comunicados. E os deputados que se inscrevem têm discursos bem curtos, de só 5 minutos. Bem protocolar, então. Isso, é organizado, sem espaço para grandes debates, é a arrumação da casa. Certo. E depois desse momento mais formal, o que vem? Aí o tom muda completamente. A gente entra no segundo ato, o grande expediente. Agora sim. Aqui é o palco político na sua essência. Os discursos são de tema livre e com mais tempo, 15 minutos. É onde os deputados repercutem notícias, defendem suas bases, criticam o governo. É o momento do posicionamento político, do debate mais acalorado. É aqui que a conversa realmente acontece, então. Imagino que seja aqui que os deputados podem interpelar uns aos outros. Exato. E você tocou num ponto que é uma pegadinha clássica sobre as fases da sessão. Usar partes. Que são as interrupções, né? Isso. Aquelas breves interrupções consentidas para um comentário ou pergunta.
No grande expediente, o debate é incentivado, então os apartes são permitidos. Mas, e aqui está o pulo do gato, no pequeno expediente, por ser rápido e protocolar, Não pode. não se admitem apartes. Entendi. Então, pequeno expediente é um monólogo controlado. Grande expediente é um diálogo aberto. E o terceiro ato, o prato principal? O terceiro ato é a ordem do dia, é a razão de ser da sessão. É o momento em que os projetos de lei, vetos, tudo isso é discutido e votado de fato. E se não tivermos aquele quórum de 13 deputados, A ordem do dia nem começa. nem se inicia e a pauta é adiada. Simples assim. E para fechar a cortina, o quarto e último ato. A explicação pessoal. Isso. É um espaço final de 5 minutos, bem curto, para o deputado falar sobre algo de natureza pessoal que tenha ocorrido durante a sessão. Um esclarecimento sobre um voto, uma justificativa. E assim como no pequeno expediente, por ser um momento de fala individual e de encerramento, também não são permitidos apartes. Fantástico. Então, se a questão da prova descreve um deputado sendo interrompido por um colega durante um discurso rápido no final da sessão, Porque na explicação pessoal não cabe a parte. O diabo mora nos detalhes, mesmo. e a FGV adora morar nesses detalhes. Saber qual fase permite ou não uma parte é o tipo de conhecimento que de fato diferencia os candidatos. Ok, entendemos o ritmo da sessão. Agora, vamos para a mecânica por trás das leis. O estudo mostra que os projetos não tramitam todos na mesma velocidade. É como se existissem pistas diferentes numa rodovia. Exatamente. A pista da direita, o fluxo padrão, é o regime ordinário. Ele segue todos os prazos, passa por todas as comissões com calma, respeita os ritos. É a regra geral. Mas e se houver um engarrafamento ou uma emergência? Aí imagino que entrem as outras pistas. Perfeito. Para acelerar, existe o regime de urgência. A urgência é o fast track, a pista expressa. O principal efeito dela, e isso é crucial, é que ela dispensa os interstícios. Interstícios é o intervalo, né? Isso, aquele intervalo de tempo obrigatório entre um evento e outro, como entre a aprovação numa comissão e a votação em plenário. Esse tempo serve para os deputados estudarem a matéria. A urgência atropela esses prazos para botar o projeto em votação o mais rápido possível. E além da pista padrão e da expressa, tem mais alguma? Sim, existe a pista de prioridade. Não é necessariamente mais rápida que a urgência, mas ela tem preferência na fila. Pense em projetos muito grandes e estruturantes, como um novo código, o orçamento. Entendi. Eles têm prioridade sobre os projetos ordinários na hora de entrar na pauta de votação. Voltando na urgência, o estudo dá um destaque especial quando ela é solicitada pelo governador. O poder dessa ferramenta parece ser imenso. 5 dias para votar. Se não votar, acontece o famoso trancamento de pauta, ou, no termo técnico, o sobreestabelecimento das deliberações. Trincamento de pauta. O nome já assusta. Na prática, o que isso quer dizer? Pensa num congestionamento de trânsito causado por um único carro parado no meio da pista. Nada mais anda. Nada mais anda. A pauta inteira fica congelada e os deputados não podem votar outras leis até resolverem aquela urgência do governador. É uma ferramenta de pressão enorme do executivo sobre o legislativo. Uau, isso muda completamente a dinâmica de poder. Agora, digamos que o projeto, seja ele urgente ou não, finalmente chegou à ordem do dia. Como a decisão é formalizada? Como os sims e nãos são contados? O método mais comum, a regra geral para matérias de maioria simples, é a votação simbólica. É aquela cena clássica da TV com o presidente da sessão dizendo: os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ele declara o resultado com base na observação visual, sem contar cada voto. É ágil e eficiente para o dia a dia. Mas e para decisões mais sérias, como alterar a Constituição do Estado? Imagino que só olhar não seja suficiente. De forma alguma. Para matérias de maior peso, como uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que exige um quórum qualificado, a votação tem que ser nominal. O voto de cada deputado, sim, não ou abstenção, é registrado no painel eletrônico e fica na ata. Garante transparência e a responsabilidade de cada um. O estudo também incita a votação secreta. Ela ainda é relevante hoje em dia? A menção é mais por completude.
A tendência constitucional hoje é de máxima transparência, então o voto secreto é uma exceção raríssima, quase em desuso. Para a prova, o foco total deve ser na diferença entre simbólica e nominal. Certo. E numa votação nominal, o que acontece se der empate? 12-12, por exemplo. Ótima pergunta. Em votações abertas, o presidente da Assembleia normalmente não vota. Ah, é? Sim, exceto para desempatar. Se ocorre um empate, ele é chamado a proferir o voto de Minerva, ou voto de qualidade. É o voto dele que decide a questão. Um detalhe de poder regimental que a FGV pode muito bem explorar. Interessante. E antes da votação em si, tem a discussão do projeto. É nesse momento que os deputados podem propor mudanças, as emendas. Mas o estudo destaca uma ferramenta tática muito interessante, chamada destaque. O destaque é uma das ferramentas mais inteligentes e estratégicas do regimento. Imagina um projeto de lei com 30 artigos. Uma bancada concorda com 29 deles, mas considera o artigo 15 um verdadeiro jabuti, algo inaceitável ali no meio. Entendi. O que fazer? Votar contra o projeto todo e perder os 29 artigos bons? Não parece uma boa estratégia. Então, o destaque serve para isolar o problema. Exatamente. É basicamente uma cirurgia de precisão na lei. Em vez de jogar o bebê fora com a água do banho, eles usam um bisturi regimental. A bancada pede um destaque para votação em separado daquele artigo. O plenário vota primeiro o texto principal, sem o artigo destacado, e depois vota só aquele trecho específico. Que ferramenta poderosa. Permite aprovar o consenso e isolar a discórdia para uma deliberação à parte. E é por isso que é um conceito tão valorizado em provas. Mostra que o candidato não só decorou o fluxo, mas entendeu as táticas do processo legislativo. Excelente. Agora, que tal a gente fazer uma revisão rápida com aqueles pontos essenciais que o professor Lessa selecionou no fichamento? São os conceitos que precisam estar na ponta da língua, né? Vou levantar alguns cenários. Por exemplo, a sessão está rolando, mas na hora de começar a votação, cadê o pessoal? Não tem quórum para a ordem do dia. E aí? Simples. A votação não acontece. A pauta daquele dia é automaticamente transferida para a sessão seguinte. Mas, atenção, a sessão não precisa acabar. Ela pode pular a ordem do dia e continuar com os discursos ou ir para a explicação pessoal. Ah, entendi. A falta de quórum para votar é muitas vezes uma tática deliberada de obstrução. Faz sentido. Falamos do tal trancamento de pauta antes, mas só para fixar. O que ele é na prática? É a consequência direta do projeto urgente do governador não ser votado em 45 dias. A pauta de votações da Assembleia fica sobrestada, ou seja, suspensa. Com raras exceções, nada mais pode ser deliberado até que aquela pendência com o Executivo seja resolvida. É a arma mais forte do governador, então. Sem dúvida, para pautar o Legislativo. Ok. E durante uma votação simbólica, o resultado é anunciado como aprovado. Mas um deputado desconfia, acha que foi apertado. Ele pode fazer alguma coisa? Pode. Ele pode pedir a verificação de votação. Esse requerimento, se for aprovado, força a recontagem dos votos, mas dessa vez de forma nominal no painel eletrônico. É o tira-teima oficial. Exato, tira-tema do plenário. Agora uma sobre a matéria mais solene, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC. Como ela é aprovada? Com o máximo de rigor, ela exige 2 turnos de votação e, entre o primeiro e o segundo turno, precisa haver um intervalo mínimo, um interstício, de 5 sessões ordinárias. Essa rigidez toda é para garantir que uma mudança na lei maior do Estado seja amplamente debatida e amadurecida. Entendi. E o tal do parecer oral? Parece uma quebra de formalidade. E em situações de urgência, onde não há tempo para redigir, imprimir e distribuir o parecer de uma comissão, o relator pode apresentar suas conclusões verbalmente, direto no microfone do plenário. É a agilidade vencendo a burocracia. Perfeito. É um mecanismo típico dos regimes de urgência. Para fechar a revisão, sessão extraordinária. Qual a diferença dela para uma sessão comum? 2 diferenças fundamentais. Primeira, não tem pagamento extra para os deputados. Segunda, ela é focada. Não tem as fases de pequeno e grande expediente. Vai direto ao ponto. Direto ao ponto.
A convocação é feita para um fim específico e a sessão vai direto para a ordem do dia tratar daquele assunto. É trabalho concentrado. Ótima revisão. Agora vamos ver como tudo isso aparece numa prova. A análise do professor Lessa traz algumas questões no estilo da FGV que são perfeitas para isso. Vou ler a primeira. Durante uma sessão ordinária da Assembleia, um deputado deseja fazer um discurso longo sobre a situação da saúde no Estado, abordando temas livres e permitindo a partes dos colegas. O momento regimental adequado para esse pronunciamento é o... E aí, como pensar para resolver? A pessoa que está fazendo a prova precisa circular as palavras-chave. Discurso longo, que remete aos 15 minutos, tema livre e, o mais importante, permitindo a partes. Isso elimina de cara o pequeno expediente e a explicação pessoal. Que são curtos e sem apartes. Exato. E a ordem do dia é para votar projetos. Sobra, de forma inequívoca, o grande expediente. É uma questão de pura identificação das características de cada fase. Claríssimo. Vamos para outra? A questão 03, sobre urgência. O governador enviou um projeto de lei à Alero solicitando urgência. Caso a Assembleia não se manifeste sobre a proposição no prazo de 45 dias, a consequência será... Aqui a banca testa o conhecimento sobre aquele mecanismo de pressão que a gente falou. As alternativas provavelmente vão trazer arquivamento do projeto ou aprovação automática, que são os distratores clássicos. As pegadinhas. Isso. Mas como vimos, a consequência real é o sobrestamento da pauta. O projeto não é aprovado nem rejeitado. Ele apenas congela as outras votações até ser analisado. Perfeito. E para fechar, a questão 05, que envolve estratégia de votação. Um projeto de lei complexo está sendo votado. A bancada de oposição concorda com o texto geral, mas discorda do artigo 15. Para tentar rejeitar apenas esse artigo, sem prejudicar o resto do projeto, a bancada deve apresentar um requerimento de... Esse é o cenário perfeito para a nossa cirurgia regimental. O destaque. Exatamente. A ferramenta para isolar e votar uma parte específica de um projeto é o destaque para votação em separado, DVS. É a aplicação tática do regimento. É o tipo de conceito que a FGV adora porque mede a compreensão do uso prático das normas e não só a decoreba. Fica muito nítido como a teoria se aplica. Sintetizando nossa conversa, os pontos cruciais parecem ser: primeiro, a diferença vital entre o quórum para ligar a luz e o quórum para tomar decisões. Fundamental. Segundo, as fases bem definidas da sessão, cada uma com seu propósito, suas regras de debate. E terceiro, as ferramentas estratégicas, urgência, destaque, verificação, que são as peças que movem o jogo político no plenário. E para amarrar tudo isso, a reflexão final do material do professor Lessa é muito poderosa. Ele diz que o plenário é o palco da democracia e o regimento é o maestro. Para quem almeja ser analista legislativo, dominar essas regras significa se tornar um guardião do rito democrático, garantindo que o tempo e o processo de transformar a vontade popular em lei sejam respeitados. Ou seja, esse conhecimento não é só para passar na prova. De jeito nenhum. É a base da função que se pretende exercer. Uma perspectiva excelente para concluirmos. E reforçamos que toda esta análise aprofundada foi baseada no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor pós-doutor Marcelo Lessa.